Olá, sejam bem-vindos ao Pode Triunfar de número 3. Esse podcast aqui foi feito para você que deseja se conectar com mentes de empreendedores e empresários que fazem a diferença no seu setor. E junto comigo, no episódio de hoje, Gustavo Bozzi, seja Prazer bem-vindo. imenso, Vanessa. Nossa terceira edição do Pode Triunfar. Hoje recebendo uma pessoa muito especial. E eu gosto sempre de contar uma história que marca a nossa trajetória. E eu vou contar com bastante leveza, com bastante carinho aqui. Nós fomos para a praia em 4 amigos. Eu estou falando de uns 20 e poucos anos atrás. E na primeira noite, de sexta para sábado, nós aproveitamos bastante a noite. E no sábado pela manhã, às 7 horas da manhã, veio um marceneiro começar a consertar a varanda do apartamento onde nós estávamos. E era aquele barulho de serrote, furadeira, e nós tínhamos que dormir alguns minutos antes, né? E quando ninguém mais aguentava, estava todo mundo incomodado, a gente percebia que eu dei um grito naquele apartamento e disse: "Agora chega!" E daí nós percebemos que o cara na hora parou com o barulho. E até hoje, quando eu encontro Maurício Kunzler, meu amigo, a gente teve tantas histórias juntos na nossa jornada, né, Maurício? Prazer imenso te receber aqui, parabéns pelo movimento gigante que tu tem feito pelo segmento da fotografia no Brasil. E eu te admiro muito, te respeito muito pelo executivo, pelo empresário que tu é, mas acima de tudo pelo pai de família, que a gente já sabia que tu ia te tornar, mas com a Olívia e com a Ana aí, a gente percebe cada vez mais o quão gigante tu é, as tuas virtudes. Que honra te ter aqui, meu Seja irmãozão. bem-vindo, Bem-vindo, amigo. bem-vindo. Quem é Maurício Kunzler? Faz a tua saudação aí e já te apresenta. Vamos lá, obrigado primeiramente, né, pelo convite. É uma honra enorme estar aqui contigo, Gustavo, com a Vanessa, né? Que nem o Gustavo falou, temos tantas histórias, poderia ter muito, muito mais, mas a gente trabalhava muito em qualidade e não quantidade de história, não marcantes. Mas eu vou acrescentar uma coisa ali. Antes do Gustavo dar o grito que foi chega agora, né? Que o cara ficou com uma dó tremenda. Eu tinha ido 2 vezes conversar com o cara, tentar argumentar. Tu foi mais gentil, Fui Gustavo, tentar, né? né? Incisivo. E na hora o Gustavo, daí eu vi, cara, que de vez em quando não é só tu conversar, é tu ter atitude que resolve as coisas, né? Maurício, deixa eu só contar uma, aproveitar, cara, porque às vezes tu tem que conversar com a linguagem mãe da pessoa, né? E Exato. nós aprendemos isso, eu usei aquele dia sem querer, foi de forma intuitiva, mas nós aprendemos isso com o René Simões, um grande amigo nosso, treinador de futebol. Ele disse que numa Olimpíada ele treinava a seleção feminina de futebol e ele deu toda a orientação para uma jogadora para ela executar uma jogada no primeiro jogo, passou todo o primeiro jogo e ela não executou a jogada. Ele recomendou a mesma coisa para o segundo jogo. Durante todo o primeiro tempo, no segundo jogo, a jogadora não executou a jogada que ele tinha treinado tanto e que era o diferencial dela. Quando chegou no intervalo, ele disse: "Chega agora!" Só que com a ideia dele, né? Com mais Passa a firmeza. jogada com firmeza, adivinha? No segundo tempo, ela fez 2 ou 3 vezes a jogada que resultou em 2 ou 3 gols. Eu lembro dessa. E daí, lembra? Uhum. E daí o René Simões disse: tem pessoas que a gente tem que acessar a linguagem mãe. Ela não escuta se falar Muito de um doce. jeito Muito. que não é o jeito de falar com a linguagem mãe. A linguagem mestra, a linguagem mãe, ela às vezes é mais forte com algumas pessoas, mas se usar a mesma força com uma outra pessoa que tem outro tipo de linguagem mãe, a pessoa não escuta. Tem pessoas que escutam na base da força e tem outras pessoas que escutam na base do jeitinho. E essa é uma grande dica de liderança para todos nós aqui. Naquele dia eu fui no Chega Agora com a linguagem mãe dele, né, Maurício? É, mas você executou por pena a parada aí. dele, né? Mas René Simões, grande cara. Grande. Uma das memórias que eu tenho maiores dele foi na Olimpíada, se eu não me engano, de 2004 ou 2008, ali que o Brasil atropelou os Estados Unidos, mas infelizmente perdeu de 1-0, teve inúmeras chances. E na hora que as jogadores estavam recebendo a medalha de prata e tocou o hino dos Estados Unidos, aparece uma foto do René Simões caindo uma lágrima. E eu pensei, pô, coitado, ele deve estar triste. E aí depois na entrevista ele falou que estava com orgulho, né? Então às vezes não é tu perde para ganhar no futuro, né? Exatamente. Então é tudo. E isso é jornada, né? Isso é E jornada. como tu perguntou Já ali, fica né? aqui, né, Maurício, um grande abraço para o nosso querido amigo René Simões, uma pessoa por quem nós temos profundo carinho, respeito. René, nós temos uma admiração gigante por ti.
E queremos ele aqui no podcast. Já Quando ele tá vier para o Rio convidado, Grande do hein, Sul, Cleber já está Simões. convidado. Mas daí diz pra ele vir com o tempo pra nós sair pra jantar, Isso, você já, né? E Vamos. comer uma carne aqui, né? Mas, Gustavo, tu perguntaste ali, quem é Maurício Kunstler? Hoje Maurício Kunstler é Metamorfoses, né? Que legal. E até a gente chegar no Metamorfoses, né? Eu sou filho do Dário e da Vals, Dário. né? Tchau. Irmão da Ana, tio da Isabela, do Taher. E, cara, marido da Ana, que foi uma pessoa que transformou a minha vida, que depois eu vou contar um pouquinho também do porquê que a Ana ficou na minha vida, né? E tem a ver com o Mastermind. E pai da Olivia, que para mim é o que é a minha gasolina diária. É o que faz eu viver e é o que faz eu continuar com Metamorfoses, mesmo com todos os desafios, mesmo investindo o que a gente não tem, né? Tirando o que a gente tem e colocando na fotografia. Então, é um cara apaixonado, com um espírito de liberdade, né? E sonhador. Muito sonhador, mas que de um tempo para cá tá tentando colocar o sonho em prática, né? Tá conseguindo, né, Maurício? Nós estivemos juntos em alguns movimentos aí do Metamorfoses, né? Três movimentos Em 3 fortes. movimentos fortes, inclusive o último deles acontecendo em Natal, no Rio Grande do Norte, com centenas de profissionais da fotografia envolvidos. Esse evento que já ganhou proporção nacional, né, Maurício? Pelas pessoas que estão envolvidas, pela estrutura do evento, pela entrega do evento, pelos profissionais que acabaram se envolvendo. Parabéns, porque tu sonha grande e eu admiro muito as pessoas que sonham grande, mas acima de tudo, as pessoas que conseguem colocar os seus sonhos grandes em pé, que conseguem materializar o sonho. Tu tem feito isso. Eu enxergo que o fator motivacional, a tua energia, que ela transcende, é impressionante a tua energia, o teu entusiasmo. Eu tenho certeza que vem da Olivia, vem da Ana, vem da tua família, que é por quem tu faz tudo que tu faz, né? Então eu gosto de andar perto de gente que tem essa energia, porque eu também fico contagiado com essa energia, né? Parabéns. O que é o Metamorfoses, meu amigo? O Metamorfoses é um resumo da jornada aqui na Terra que o Maurício teve até os 40 e poucos anos. E o Metamorfoses só poderia ter caído no meu colo depois dos 40 mesmo, porque se viesse antes eu não conseguiria, né, conceber e levar adiante, talvez. E aí a gente lembra que a maioria, eu acho que uma grande maioria de empresários de sucesso, tirando o Mark Zuckerberg ou alguns outros, né, começaram a evoluir e a entender o seu negócio depois dos 40, acho que por causa de experiência, né? Maturidade. Maturidade, para mim não foi Perfeito, diferente, perfeito. porque se aparecesse lá com 25, 30 anos, teria durado no máximo um ano, um evento só. E o Metamorfoses, eu idealizei ele há mais tempo, lá em 2017, aí por algumas coisas da vida eu acabei não criando ele, né? Acabou um outro evento, eu fiz uma reunião com o empresário e esse empresário falou minha ideia para uma outra pessoa, essa outra pessoa começou esse movimento. Então eu disse, não era para ser meu agora, vamos esperar um tempo certo. Aí em 2020, vamos lá, vamos fazer, e vem pandemia. Opa lá. E aí foi para a gaveta de novo o projeto, mas 2022 eu idealizei, não, ano que vem eu vou fazer. Eu passei uma noite em claro, aquelas noites que tu não dorme, aí 2 horas da manhã eu fui para a sala, a Ana acordou às 7 horas da manhã, eu estava sentado com vários papéis já do projeto e vou fazer, agora eu vou fazer. Ah, mas tu vai gastar e tal, tu acha que é o certo? Sim. E aí aquela velha história que a gente diz, né? A tua mulher pode te levar para o céu ou para o inferno. Olha aí, A Vanessa. mulher nunca vai ter... A mulher nunca tem o meio termo, a mulher que te ajuda, né? Tenho certeza. E a Ana falou, vamos lá então que eu tô do teu lado, né? Então isso vale muito, a gente tem que saber também que quando tu sonha e tu quer colocar esse projeto em pé, tu não consegue fazer sozinho. Não consegue. E graças a Deus o Metamorfose veio a Ana, depois que eu idealizei e conversei com alguns outros apaixonados. Foram 20 embaixadores no primeiro evento do Metamorfose. Lógico que eu falei com 100 para chegar nesses 20, porque daí a gente tinha que notar bem quem iria fazer por paixão, por amor,
ou quem queria fazer por benefício próprio. Uhum. Lógico que no decorrer do caminho, alguns vão saindo, outros vão entrando, e a gente vai ajeitando ali as melancias, né, no caminhão, como dizem. Mas quando eu coloquei em prática o Metamorfose e eu procurei as encadernadoras, um conhecido teu, Luciano da Via Color, foi Luciano da o primeiro. Fez Pô, o Luciano da Via Color deve ter feito Mastermind Lince conosco em 2009, 2010, nos primeiros grupos no Canoas Parque Hotel. Nossa. Bastante tempo, né? É um grande empresário e ele vai em tudo para aprender um pouquinho de cada coisa, né. E ele também é uma energia, um entusiasmo, né? O Luciano Isso. 440, gente, vai Mas dar tu sabia que, 220. sabia que ele era mastermind ou não? Não, fiquei sabendo um dia porque por acaso, eu falei do Gustavo Bozetti palestrar, ele: Gustavo Bozetti, eu fiz um trabalho com ele e Tá legal. né. Que legal. E aí outras empresas e a gente tinha a apresentação desse projeto na quinta-feira, à tarde, no estúdio Amo Fotografia, que foi uma idealização da minha esposa, o estúdio, né, Uhum. que a gente trabalha só É com lindo, materno infantil. inclusive, né? Nossa senhora, é um lugar Temos lindo. fotos da família lá, né. Isso aí. E, cara, antes de eu chamar as encadernadoras, na terça-feira, 2 dias antes, a gente recebeu o laudo da doença genética que a Olivia tem. Caramba. E aí eu fui dormir e de novo passei a noite em clara. E no outro dia de manhã eu acordei e falei pra Ana assim: "Eu vou desistir, eu vou cancelar com os caras, nós temos uma batalha enorme pela frente com a Olivia e eu vou ter que desistir desse sonho aí, não vai dar pra fazer". E aí a Ana rapidamente olhou pra mim assim: tu vai desistir por causa dela?". E quando ela tinha 20 anos e perguntar pra ti: "Pai, qual que era teus sonhos lá atrás?", e tu dizer: eu tinha um sonho assim, mas eu desisti por causa de ti, por causa da tua doença genética". Bah. Meu Deus. Como é que tu acha que a Olivia vai receber isso? Então vamos fazer por ela. Vamos Cara, fazer. ali foi um grande combustível e dali em diante foi o momento que eu disse: "Não tem como desistir", Não. porque que nem diz acho que Franz Kafka, quando tu chega em determinado ponto da tua vida e tu não tem como voltar atrás, é ali que tu tem que estar, Uhum. né. Então, a gente chegou num ponto hoje que não tem como voltar com Metamorfose. Então, a gente seguiu ali, assim nasceu Metamorfose, mas naquele projeto que eu fiz, voltando um pouquinho, naquela manhã que a Ana acordou e me viu com um monte de papel ali, vários papéis eram do Mastermind. Então lá em 2022 eu voltei quase 10 anos no tempo. Olha só. Quando eu fiz o Mastermind, eu peguei toda a trajetória de como o Mastermind trabalha, então foi uma inspiração, tive outras inspirações também, mas foi uma das maiores. Colocar os aprendizados do Mastermind em foco, porque o Mastermind também contribuiu muito, né, que eu fiz em 2011, então foi mais de 11 anos atrás, quando eu idealizei a Metamorfose. 2011 foi o ano que eu conheci a Ana, 8 de maio de 2011. E logo depois, em outubro, eu fiz o Lince, que eram 3 meses. E naquela época, Gustavo, a gente não gosta nem de voltar muito, né, então a gente acabava ficando com uma guria aqui, ou ficava com uma outra guria ali, conhecia, assim como a Ana ficou com outros homens também, a vida é assim como a Vanessa ou você, qualquer pessoa, até tu conhecer quem tu quer passar a vida. Só que tinha um detalhe que valorizou muito, a minha união com a Ana. Eu, prestei mais atenção nela. Eu, em determinado momento eu fiquei com a Ana, ficamos legal e tudo, mas chegou um dia que a Ana me chamou, né, que a gente estava se gostando muito, vamos começar a namorar e tal, e ela me chamou para o quarto dela. E foi o meu primeiro contato, que eu era do ramo farmacêutico, foi o meu primeiro contato com a fotografia de forma mais emocional. Ela pegou, sentou, eu e ela na cama, e ela largou o álbum da vida dela no meu colo. E aí eu comecei a folhear. Eu vi o nascimento dela, eu vi ela com 2 anos, eu vi ela com 3 anos careca, com algumas coisas no dente. Eu falei: "O que que houve aqui?". Eu tive leucemia, eu fiquei alguns anos fazendo quimioterapia". E aí ela contou a vida dela. E por que que eu aprendi isso? Porque eu sou um cara que fala muito, tenho 2 bocas e uma orelha, então, no Mastermind eu aprendi: escutem mais as pessoas. Fale também, mas escutem. E eu escutei, eu dei a voz
para ela, e ela contou toda a história da vida dela e, cara, na metade da história, ou até antes, eu já disse, essa é a mulher que eu quero ter pro resto da minha vida, essa é a mulher que eu quero ter filho, né. Então foi ali, e graças a eu estar fazendo o mastermind. Pode ser que não, pode ser que seria, mas não seria a mesma coisa. E eu falei isso quando eu recebi a canetinha do mastermind lá de um Caneta dos preta. líderes, né, no final, lá na formatura, eu disse: "Olha, obrigado pelo mastermind por estar aqui", eu apresentei a Ana, né, por eu ouvir a história dela. Por ter conhecido a mulher da tua vida. Exatamente. Que belo testemunho, hein, Maurício. E numa era atual em que cada vez a gente percebe mais superficialidade nos relacionamentos, conhecer a história, a bravura, a dedicação, das pessoas com quem nós convivemos tem sido um diferencial, né. Parabéns por já ter feito isso há tanto tempo e ter encontrado a tua verdadeira aliança. Nós falamos muito isso, né, Vanessa, Maurício. O primeiro lugar onde nós temos que construir uma aliança muito consistente é no nosso círculo mais íntimo, né? Porque ali está a semente de um fruto promissor que nós vamos colher no futuro. Só que a semente nós não enxergamos ela, né? Nós enxergamos a semente depois que ela já brotou, quando ela começa a surgir, a aflorar da terra, né? Por que que nós estamos falando isso? Porque na nossa vida tudo é semente, nós estamos o tempo todo semeando. Agora, enxergar a semente antes de ela brotar talvez seja um dos grandes segredos. E tu fizeste isso até agora em 2 momentos importantes da tua vida. O primeiro deles, quando tu conseguiu enxergar a Ana com a grandeza que ela merece, a gigante que ela é, e também quando tu conseguiu enxergar um movimento gigantesco, que é esse movimento do metamorfoses, né, que vem gerando tantos resultados satisfatórios na vida de tantos fotógrafos que vivem da fotografia, né, Maurício? Ô Gustavo, E e aqui eu quero ressaltar uma coisa, Maurício, que me chamou muito a atenção, no Metamorfoses que aconteceu em Natal, que eu conversei com algumas pessoas, e elas disseram assim: "Vanessa, antes do Metamorfoses, os fotógrafos era cada um por si e Deus por todos. O Maurício trouxe o Metamorfoses e ele conseguiu unir fotógrafos que antes talvez até se olhavam um pouco como concorrente ou coisa, né, nesse sentido. E aqui é muito legal, porque o que que ele criou, né, tu acabou de falar de criar o mastermind no círculo mais íntimo, tu criou, Maurício, tu conseguiu criar o mastermind, essa união de mentes, num setor que antes se olhava como concorrentes. Uhum. Não é concorrente, vamos fortalecer, porque eu posso copiar tudo que tu faz, Maurício, mas eu nunca vou fazer igual a como tu faz, porque existe uma coisa de alma. Autoria, E identidade. exatamente, não consegue E aí eu faço algo pra gente pensar. Hoje em dia, tu ser autêntico é ser ingênuo ou é ter coragem? Pra te ser autêntico hoje em dia, porque Metamorfoses é um texto de Kafka, que eu não sou fã de Kafka, mas quando eu vi que ele escreveu Metamorfoses, vamos ver o que que é isso. E ele diz que ele ficou envergonhado quando ele descobriu que a vida é um baile de máscaras e ele vivia com o rosto dele, né. Então hoje em dia é difícil ser autêntico e o tu nome só Metamorfoses tem essa origem então, não, não? foi ao acaso. O nome Metamorfoses foi muito ao acaso, É mesmo? muito ao acaso. O Metamorfoses, a gente estava eu e o Éder, né, conversando para montar a estratégia do Metamorfose e descobrir qual vai ser o título desse movimento. Uhum. Eu quero fazer um movimento de fotografia, não um evento, um movimento. E pai, nós aqui e tal e tal e tal. Daí ele disse: Maurício, tu quer transformar, né? Ele falou assim: tu quer transformar? Não, quero transformar. E aí um vizinho tocou-lhe Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, no último volume. E aí eu começamos a escutar a música. Eu disse, cara, tem a ver até com a música, cara. Tem a ver. Tá aí, Metamorfose, mas vamos botar em inglês, porque em inglês dá um arzinho mais bonito, né? Cara, eu gosto muito de estudar a essência de alguns conceitos e de algumas palavras. Eu também gosto muito da mitologia grega, né? E segundo a mitologia grega, Hipnos era o deus do sonho. Ou melhor, Hipnos é o deus do sono. E Morfeu
é o Deus do sonho. Por isso, a pessoa que está hipnotizada é como se ela estivesse dormindo. E a pessoa que caiu nos braços de Morfeu, que é um sinônimo de ir dormir, né? Uma vez eu fui visitar um colega, perguntei para o pai dele onde é que ele estava, e o professor Berch, né? E o pai do Guido Berch, ele disse: o Guido está nos braços de Morfeu. Eu tinha uns 14 anos de idade, eu disse: cara, caiu nos braços de Morfeu. Eu disse: onde é que caiu esse bicho? Ele machucou, como ele se machucou. Depois fui estudar o que era a expressão cair nos braços de Morfeu. Morfeu era o deus do sonho, ou seja, o Morfeu é o que dá forma. Por isso, a origem da palavra morfologia. Por isso, a medicação morfina, tu entende? E o que é metamorfose? É fazer aquela transformação, dar aquela forma para aquilo que está fora, né? Então, o processo de uma metamorfose é quando nós nos tornamos por fora algo diferente, uma nova forma, né? Ganhamos uma nova forma. Então, o nome metamorfoses tem tudo a ver com o movimento que vocês estão gerando, porque ele dá uma nova forma. A pessoa entra de um jeito e sai de outro jeito, né, Maurício? Porque toda Parabéns. mudança, né, ela é de dentro para fora. Toda mudança significativa é de É. dentro para fora, né? A mudança que sustenta, ela vem a partir do ser, né? Nós costumamos falar que no mundo de materialidade, que nem a gente vê, as pessoas buscam muito ter, né? Que carro ele tem, onde é que ele mora, que casa ele tem apartamento, onde é que tá, qual é o móvel, que roupa tá usando, tem marca, não tem marca, isso é o ter. Mas para ter algo melhor, nós precisamos fazer coisas melhores. E para fazer coisas melhores, o fazer é o comportamento. Para ter o melhor comportamento, nós precisamos ser melhores, daí é de dentro para fora. E como se faz para ser melhor? É através do conhecimento, tanto do autoconhecimento quanto do conhecimento da realidade. Mas o conhecimento nunca chega até nós de forma espontânea. O conhecimento sempre chega até nós mediante esforço. Então é fundamental que a gente se esforce para obter conhecimento, para depois ser melhor, fazer melhor, e aí sim colher os frutos, ter melhores resultados. Eu acredito que metamorfoses é esse movimento de dentro para fora, né, Maurício? Muito bom. Exatamente. E o principal, né, Gustavo, tem uma frase que é a seguinte: se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. O metamorfose é a montanha indo a Maomé. Olha só. Porque todo mundo, quando eu fiz o primeiro evento que ninguém esperava, que ia ser com muita organização, com investimento alto, né? E cobrando pouco dos congressistas e das empresas. Então, como eu consegui isso? Tirando dinheiro do bolso. Se eu não tivesse esse dinheiro que eu tirei do bolso, não daria fazer aquilo, teria um prejuízo grande. Então, nós tínhamos um apartamento, metade dele pago, nós desistimos do sonho do apartamento pelo sonho do metamorfose. No futuro eu vou saber se eu fiz certo ou não. Hoje ainda eu creio que eu fiz certo. Mas as pessoas já falaram, leva para São Paulo. Não, eu não quero mais ser mais um na multidão. Eu quero fazer um movimento inverso. Eu quero ir com metamorfoses nas pessoas que não têm condição de ir para São Paulo. Exatamente, Gustavo, porque eu vejo Que que o fotógrafo, ele precisa, me empresta um pouquinho esse papel, essa caneta, ele precisa, o fotógrafo, se aperfeiçoar. E se tem uma possibilidade de tu só ir para São Paulo gastando 7, 8 mil, ele não vai. Agora, se eu levo metamorfose até ele, ele vai pagar talvez 100, 200, 300 reais para estar ali. E o que me deixa enfurecido, eu não gosto de dizer essa palavra, mas de vez em quando ela tem que ser dita, né, já que a gente falou em atitude no início do podcast, é que muitos não acordam para isso. Porque, vamos supor, caneta e papel para imprensa, antigamente, hoje escrevem em notebook, é tão forte quanto um bisturi na mão de um médico. A mesma coisa é um equipamento fotográfico na mão de um fotógrafo. E não adianta só ele ter a técnica, ele tem que estudar a técnica, mas ele tem que estar bem emocionalmente. Porque se ele não evoluir hoje e acompanhar tudo que está acontecendo dinâmico demais no mundo, ele vai deixar de ser fotógrafo, e cada vez nós vamos ter menos fotógrafos. E eu tenho certeza absoluta
que numa cidade que tem um só fotógrafo, ele não vai evoluir. Então, quando tu olha para o teu colega, para o teu concorrente, porque ele nunca vai deixar de ser teu concorrente, e se tu procurar no dicionário concorrente é correr junto e não correr contra, tu tem que saber que tu depende dele. Então, toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente sempre vai dar valor lá para Roses Fotos, que foi o primeiro lugar que a Ana teve oportunidade, Perfeito. né? E que bom que a Roses Fotos continua, que bom que a gente tem vários concorrentes aqui que eleva a gente, mas eles não são nosso rival. Uhum. Então, lá em Natal, como a Vanessa falou, a galera se via como rival e o Metamorfose vem mostrar esse lado, pessoal. Olhe para o teu colega como teu concorrente e corre junto com ele para elevar a nossa classe. Porque senão, aí sim, vão dizer no futuro, o que é fotografia? É uma coisa que aconteceu lá no início do século XXI e depois sumiu. Mas se a gente trabalhar como os maiores pintores que existem, Uhum. não vai acabar. Porque quando veio a fotografia, falaram que a pintura também ia acabar. Então eu não vejo, se tu tiver consciência que tu precisa do teu colega, do teu concorrente para evoluir, né, mas não ser rival dele, trabalhar junto com ele, sentar, tomar um café, trocar uma ideia, aí tu vai evoluir, né? Sim. Assim como eu vejo muitas pessoas hoje, né, banalizando o mastermind. Uhum. Porque no nosso meio vem dizer, eu sou um mastermind, onde é que tu fez, com quem tu fez? Não, eu sou um mastermind daí do negócio, né? Porque eu sou um mastermind, eu fiz o Lince, eu Uhum. fiz a questão de Vendas. vendas, né? Mas eu vejo, eu sou um grupo de mastermind, tá, mas grupo de mastermind qual? O mastermind lá, tal, tu conhece o Gustavo Buzzi? Não sei, não, é um mastermind, tá, mas que nome? Um outro. A gente usa, sabe? Então, Isso é muito legal, eu e Gustavo É até importante falamos deixar nossa, bem claro isso, e nós somos muito enfáticos nesse combate com relação à legalidade, né? Porque tem muita gente querendo ensinar os outros a empreender que pecam no primeiro passo, que é o passo da legalidade. Falar que. essa semana ainda notificamos um, né, que É, quer ensinar, usou o nome, foi notificado, né, e tirou imediatamente, porque a única empresa no Brasil autorizada a usar o nome Mastermind somos nós. Mastermind no Brasil é uma marca registrada pelo É. INPI, então no INPI, então as pessoas não podem utilizar, se apropriar de uma marca que tem registro. É a nossa propriedade, a propriedade intelectual da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind que tem a marca registrada. Então já fica um momento aqui para conscientizar as pessoas. Os bem-intencionados retiram na hora, porque perceberam que Ou nem erraram, colocam, né? Gustavo. Não usam. É. As pessoas com bastante consistência não usam um nome que não pode usar, né? Agora, às vezes tem ingênuo no mercado, né? Tem, às vezes eu até acredito que é por ingenuidade, a pessoa não sabe que tá errado, que tá errando. A Âmago Fotografia é a mesma coisa, né, Gustavo? Apareceu uma Âmago em São Paulo e a gente ligou. Aí, não sei o que, eu não vou tirar. Daí eu disse, não, então deixa eu te chamar no Whats. Aí chamamos no Whats. Não precisamos mandar a R, que nem para alguns que insistiram. Quando vem o AR, eles procuram advogado e tiram. Mas na Âmago Fotografia eu liguei, eu mandei o NPI. Só Não. liga pro advogado tira. E tira, cara. Perfeito. Agora, Se for alguns buscar ingenuidade, agora tu não pode pecar por ingenuidade é nós uma coisa, nós estamos de pecar por pé sacanear é sempre pra outra. lutar, agora tem os mal-intencionados, né, que às vezes eles percebem um movimento grande, a força nós temos, 130, 140 mil pessoas formadas pela nossa instituição, a filosofia de Napoleão Hill é a filosofia que mais, influenciou líderes e empreendedores no mundo, e tem muitas pessoas que utilizam esse nome querendo subir nos ombros de um gigante, só que não pedem autorização para o gigante. Então, é importante Ressaltar isso. ressaltar isso nesse momento aqui. Eu tenho uma fazendo uma- pergunta importante. Uhum. Maurício, qual tu percebe que é a maior trava mental nos fotógrafos de maneira geral? Boa pergunta. Eu, Boa eu, pergunta. eu sempre discuto muito com os fotógrafos para eles não se tornarem, né, aquilo que eles odeiam. E não é culpa do cliente final que vem no fotógrafo. Então, vou contar uma historinha aqui. A maioria do cliente final, ele não tem a noção, ele é leigo na fotografia. Mas o que eu acho que o cliente final deve fazer sempre quando consultar um fotógrafo é conhecer o trabalho antes de pedir o preço. Perfeito. Porque tu vai chegar assim, o preço ele pode ser R$100 e pode ser R$1.000. Só que se tu
não olhar o trabalho, lógico que tu vai fechar com um dígito a menos. Uhum. Agora, se tu olhar o trabalho, tu já vai ver. É. E os fotógrafos, eles têm raiva quando o cliente não valorizam eles. Uhum. Então, o fotógrafo pega e diz assim: aquele cliente não me valorizou, passei o preço, não me responderam, não me deram retorno, a mulher falou que ia falar com o marido e sumiu. Esse tipo de coisa a gente escuta, como vários outros ramos também. Só que quando chega na vez deles investir em conhecimento, eles fazem a mesma coisa. Entendi. Eles fazem a mesma coisa. Então, a maior trava é principalmente a visão que essa menina falou para ti da rivalidade dos fotógrafos. Uhum. De um ou de outro, porque sempre vai acontecer de quando tu tá 5, 10 anos no mercado e tu trabalhou e tu te tornou uma referência, tu não consegue voltar mais lá para quando tu começou e saber que tu começou cobrando 50, 60 reais, que tu começou tendo uma referência e olhando um trabalho do outro e fazendo parecido. E aí quando tu tá com 10 anos e tu vê alguém te copiando, tu vai ficar com raiva daquela pessoa. Só que é a trajetória. Então, nesse momento que tem que ter um encontro, os 10 anos com o primeiro de outra pessoa, de tomar um café, de conversar, de trocar ideia, até para acelerar o processo dessa Sim. pessoa. Então, eu acho que a visão mais, assim, principal é o receio que o fotógrafo tem do outro, de conversar. Tipo, ele não tem a coragem de bater na porta do concorrente e dizer: eu quero trocar uma ideia contigo, eu quero Uhum. conversar. Porque se ele fizesse isso, talvez nem existiria Metamorfose. Então, Metamorfose está alertando para isso, aproximar os fotógrafos. Porque quando tu faz um evento com aquele ali que forma uma egrégora, praticamente, todo mundo é igual. O fotógrafo que está há 10 anos, o fotógrafo que está 1, o fotógrafo que cobra 1.000, o fotógrafo que cobra 100, eles trocam ideia, eles conversam, eles evoluem. E o que eu achei muito legal também, Gustavo, é que o Metamorfoses, tu não fala só de coisa técnica, né, Maurício? Tu ensina sobre gestão, financeiro, vendas, porque isso tem muito a ver, Maurício, com profissionais, por exemplo, que muitas vezes saem da faculdade, é engenheiro, arquiteto, eles saem da faculdade com experiência técnica, eles sabem tudo, mas empreender eles não sabem nada. E eu achei muito legal no Metamorfoses que tu traz algumas dicas nesse sentido também. Mas onde é que eu aprendi isso? No Mastermind, lá em 2011. E aí eu fiquei um tempo no limbo, né? Dei um hiato grande. Aí um dia eu recebo um e-mail da Vanessa. Liguei para a Vanessa para ver sobre o curso de vendas. Pronto, vim fazer um curso de vendas que começou na sexta e foi até domingo. Aquele investimento tu tirou 10 vezes, né, Maurício? Tu me mostrou, eu acho que eu fui no mês, na semana seguinte o Maurício disse, ó, Vanessa, o investimento foi de 5.000 e fiz lá, tive uma ideia e tirei 50.000. Foi isso, mais ou menos? Eu vou vou agora fazer uma confidência aqui, que quando a gente vai nas palestras, antes de criar o Metamorfose, eu e a Ana palestrava e nós pedia para o pessoal levantar a mão. Pessoal, levanta a mão agora quem tem CRM. De 150 pessoas, 7 levantavam a mão. Daí nós achava um número absurdo. Aí nós perguntava, quem usa? Ficava 1 ou 2, né? E aí eu falo assim, puta, que coisa, né? Daí eu pensava assim, eu antes do curso de vendas, eu não usava o CRM. E foi uma dica ali de meia hora, fizeram um círculo, ó, faz isso aqui, pá, pá, pá. E evoluiu. Então, com o meu CRM e com os orçamentos que estavam presos na gaveta, eu fiz um investimento, eu não sei naquela época, acho que era 3.500, 4.000 para o curso de vendas ou 5, mas na segunda-feira foi 27. E durante a semana chegou. Então, em uma semana. Foi no mês. Vezes. Foi na Não, semana. Na semana. Na semana. Só entrando em contato, ligando e usando as técnicas que eu aprendi. Ô Maurício, mas isso tem a ver com muitas vezes as pessoas dizem assim, é muito investimento, investir 10.000 é muito caro. E no Metamorfoses é muito caro. Não, cara, tu ficar onde tu tá. Não, e aí, Tu aprende algo diferente, consegue colocar em prática ali, tu já faz. e aí os caras perguntam assim, mas tu tá levando um cara que não é fotógrafo para palestrar no teu evento? Sim, mas foi com ele que eu aprendi a fazer o dinheiro, sabe? Então eu quero, eu acho que a principal função, o principal propósito do ser humano na Terra, a gente nasce, né? Até tu morrer, se tu não passar o teu conhecimento adiante, tu não serve para o mundo. Se tu não conseguir fazer as pessoas que vão ficar depois de ti ser melhores, tu não serve para o mundo. Então, o ser humano está aqui para passar adiante. Então, tudo que eu aprendi, que fez bem para mim, eu tento colocar no Metamorfose.
Por isso que a gente já foi 3 vezes lá, né? Não. Isso aí, que legal. Que crença que tu teve que quebrar dentro de ti para colocar esse projeto de pé? Hã, superar minhas dúvidas, se eu ia conseguir fazer, se eu era bom o suficiente. Eu ainda tenho isso, só que daí tu supera com trabalho, acordando e botando a mão na massa. Vamos arregaçar as mangas. E aí, me pergunta uma pessoa me perguntou hoje, né, que tá com um blazer bege e uma camisa, uma blusão preto por baixo: "Tu te recuperou logo depois do metamorfose?" Na manhã que eu acordei, porque não tem escolha. Eu cheguei naquele Pô, ponto que eu não tenho como voltar atrás. E é aí que eu quero seguir. show de bola, show de bola. Vencendo o maior de todos os medos, que é o medo de nunca partir, né? E sendo mais esperto, inclusive, que o diabo, né? O Maurício fez uma provocação aí. Quem sabe no próximo a gente não fale sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, no Metamorfoses, né? Esse livro que foi um dos livros mais vendidos dos últimos 5 anos, certamente está entre os livros mais vendidos nos últimos 5 anos, mas em 2020, 2021 e 2023 ele foi o livro mais vendido no Brasil dentre todas as categorias. E na nossa forma de enxergar uma grande metáfora sobre a mente consciente e a mente inconsciente, e a mente inconsciente muitas vezes coloca medos nas pessoas que impedem as pessoas de entregar o seu melhor potencial. Então, quando nós vencemos esses medos, nós conseguimos colher os frutos. Sempre, sempre, sempre o resultado que nós estamos buscando está um passo depois do nosso maior medo. Sempre. Que forte isso. Exatamente. Nossa. O que nós não estamos conseguindo materializar ainda na nossa mão está um pouco depois do nosso maior medo. Qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? E você que está na audiência, qual é o teu maior medo? Depois que tu vencer esse maior medo, ali tu vai encontrar o teu tesouro, né? Então é o que o Maurício tem feito aí ao longo da jornada, E né? aí tem muito a ver também com o que o Maurício falou antes de buscar o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento nos traz uma consciência maior do nosso eu, porque se a gente não consegue controlar a nossa tagarelice mental, nossa, o diabo nos pega rapidinho. Que essa tagarelice mental, que nem a Vanessa falou, é o diabinho aqui no teu ouvido. Exatamente. Tu não vai conseguir, É. tu isso, tu Tá aquilo, e ele vai É o lobo do bem e o É. lobo do mal. E na verdade, qual vence? O que a gente alimenta. Perfeito. Só que quando a gente não tem o autoconhecimento, a gente muitas vezes de forma inconsciente alimenta muito mais o lobo do mal, com pensamentos negativos, com coisas que não vão dar, não vai dar certo. Tu pensou em desistir. Várias E vezes. por que tu não desistiu? Porque eu tenho, por causa da Olivia. É, o Por quê? porquê, Por causa o do Olivia. porquê era muito grande, né? O porquém, né? Era muito grande. Porque É. era muito grande. E é uma das coisas É que a gente fala muito, né? Quando tu tá trabalhando, qual que é o teu propósito de trabalho? É o porquê e o para quem que tu tá fazendo. Sim. Não é Sim. por coisas, e sim, né, por alguém que tu quer, esperar, porque uma das coisas principal que nem o Gustavo falou lá no início, que você sabia que um momento eu ia ser pai, né, cara, depois que tu é pai, tu quer deixar um legado, e o legado é de quando tu saber que tu talvez vai partir para outro plano, de que as pessoas que ficam falem para o teu filho: "Teu pai foi legal, É isso aí. teu pai foi bacana", sabe. Obrigado. Então isso que a gente trabalha, né, então, esse orgulho eu quero deixar para ela, né. Ser pai é ter a sensação boa de ver o nosso coração batendo fora do nosso corpo, né? É muito legal isso. Exatamente. E um ser humano, uma criança, ela nasce, quando ela nasce, ela não nasce cheia de medos. O ser humano nasce com 2 medos, apenas 2 medos. O primeiro deles é o medo do barulho excessivo, e o segundo é o medo de cair no chão, medo da queda, não é medo de altura. Uma criança lá no 18º andar do edifício, ela não tem medo de altura. Se tu pegar uma criança próxima do chão e fazer levantar ela
tu percebe que ela se enrijece para proteger os órgãos vitais. O ser humano nasce apenas com esses 2 medos. Todos os outros medos que o ser humano vai desenvolvendo ao longo da vida são medos criados por uma mente que muitas vezes foi controlada, por uma mente inconsciente. E essa mente inconsciente acaba limitando o ser humano. E como nós podemos fazer para vencer esses medos? É trazendo para a consciência o devido tamanho para aquele medo. O medo é uma emoção muito positiva, que ela é uma emoção que nos protege. Se eu tenho medo de um cachorro, eu não vou confrontar um cachorro. Se eu tenho medo, e aí o nível do medo, temor é muito, muito prazeroso, né? Porque se eu temo perder a minha família, o que que eu faço? Eu cuido da minha família. Se eu tenho medo de perder o meu patrimônio, eu cuido do meu patrimônio. Se eu tenho medo de perder meu emprego, eu melhoro a minha jornada profissional. Só que se esse medo fugir um pouquinho do controle, ele se torna um medo fóbico, que é aquele medo que muitas vezes só existe dentro da nossa própria cabeça. E se porventura esse medo ainda não for controlado e ele vai para um terceiro medo, o terceiro nível do medo é o pânico, que é aquele medo paralisante, aquele medo generalizado, né? E por que que eu estou falando tudo isso? Porque vencer os nossos medos é uma forma de metamorfose. Né? Que é a gente vence o medo como? Confrontando o medo, se tornando maior do que o medo. Então, o que vocês têm feito, né, Maurício? E aí falasse ali sobre, eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de falar, de pegar, que o Maurício já trouxe para nós, né. Qual é o maior desafio do fotógrafo? Que às vezes ele coloca o preço dele sem que o cliente compreenda o valor dele, né. Exatamente. E a diferença de preço e valor é isso, né. O preço fica caro quando a pessoa não compreendeu o nosso valor. Agora, se ela enxerga valor naquilo que ela está fazendo, ela está disposta a fazer o desembolso do recurso que ela procura. Então, quando o valor é grande, o preço acaba sendo secundário, porque a pessoa vai se movimentar. Às vezes quando nós vamos, só dando um exemplo, né, quando um fotógrafo vai ser contratado, eh se a pessoa está querendo preço, deixa ela negociar, vai ter gente mais barata no mercado. Sempre. Então, tem gente mais barato de tudo que é tipo, né. "Ai, Gustavo, quero fazer uma palestra motivacional para uma convenção da minha empresa, eu tenho tanto de recurso". Diz: "Cara, tu vai encontrar vários profissionais aí no mercado por esse preço aí, né, não tem problema nenhum. Agora eles vão entregar o que a gente tem condições de entregar? Não sei", né. Então, quem contrata profissionais por causa do preço, já também está demonstrando o nível de mentalidade dele, né. E para o fotógrafo deve ser a mesma coisa. Agora, se ele efetivamente entende que ele consegue agregar valor e consegue demonstrar o valor que ele tem condições de entregar, o preço acaba sendo secundário, né. E falaste também uma outra coisa, Maurício, a questão do concorrer, né. Concorrência é correr junto, né. É quem são os competidores, os players do mercado e como nós estamos nos relacionando com eles. A concorrência forte nos fortalece. O Grêmio só é grande porque o Inter é grande. Exatamente. O Inter só é grande porque o Grêmio é grande. Para nós gaúchos fica muito representativo isso, né. E a gente sabe que nós temos tantos casos de regiões que começaram a se desenvolver, um cara começou a crescer e ele olhou, serviu de inspiração para que o outro crescesse e assim os 2 cresceram juntos, um inspirando o outro. A gente percebe isso em empresas familiares. Meu irmão está indo bem, eu tenho que ir bem também", daqui a pouco Uhum. isso vai acontecendo. Agora quando a concorrência é fraca, nós nos acomodamos, porque com mínimo esforço a gente supera o nosso outro concorrente, né. E às vezes o concorrente faz barulho, mas eu quero ver sustentar no tempo, né, nem sempre o bom é o barulhento, né, muito pelo contrário, às vezes os bons nem fazem tanto barulho assim, porque se eles fizerem muito barulho eles não têm nem tempo não tem nem agenda para atender tudo que se criou. Mas olhar para a concorrência sempre é bom com esse olhar de aprender o que que o cara está fazendo, aprende comigo que eu aprendo contigo, faz o benchmark para que todos possam evoluir juntos. Eu penso que o Metamorfoses tem gerado isso, fazendo com que a qualidade da fotografia como um todo cresça, né. O Metamorfose veio também um pouco para desafiar o status quo que estava aqui impregnado, né, Uhum. porque a gente vê, fazendo uma analogia com Brasília, tá. E aqui é o Maurício que vai se responsabilizar porque eu vou falar, né. Os políticos não têm a mínima, hã, força de vontade para o povo evoluir.
Não tem. Quanto mais o povo depender deles, melhor para eles. E eles vão trabalhar sempre para isso. É a mesma coisa na fotografia. O Metamorfose veio para alertar o fotógrafo como ele tem que evoluir, ele tem que criar cultura. Então, principalmente, o que eu vejo, saia da bolha. O fotógrafo tem que sair da bolha. Onde é que eu fui aprender a vender? Eu não fui aprender a vender com fotógrafo. Tu pode aprender a vender com fotógrafo, mas talvez esse fotógrafo que está te ensinando, ele foi aprender com outro. Ele saiu da bolha dele, da fotografia. Então, muitas vezes, tu daqui um pouco quer trabalhar o teu lado emocional, vai num psicólogo, não vai procurar um outro fotógrafo. Tu tem que te relacionar, mas tu tem que procurar especialistas. E hoje no mercado, por exemplo, a gente também fez uma escolha lá atrás e a gente paga muito por essa escolha, que foi trabalhar só com materno-infantil, foi se especializar. Então, quando uma gestante vem para o estúdio da Âmago Fotografia, a primeira coisa que eu pergunto para ela é se ela foi no obstetra ou no clínico geral. Ah, eu fui no obstetra. Por quê? Porque ele é especialista. Bom, então tu veio para o lugar certo, porque a gente também é especialista em fotos desse sentido. Então, cara, um curso de vendas, procura um especialista em vendas. Assim como eu procurei lá o Mastermind, né? O curso de vendas do Mastermind. Tu quer trabalhar o teu lado emocional? Procura um psicólogo. Porque quando tu tá Perfeito. doente, tu vai no médico, tá com uma dor de cabeça, tu toma uma aspirina. Então, tem um antídoto. E a gente também, com Metamorfose, tá aí para ser esse antídoto, para Sim. te ensinar a abrir esses caminhos. O Metamorfose não vai resolver tua vida. E o Metamorfose não vai usar o sucesso do fotógrafo que foi no Metamorfose para usar como case para o Metamorfose evoluir. Uhum. Metamorfose vai dizer, ó, tu conseguiu porque tu criou a tua oportunidade. Muito bom. A Metamorfose não tá ali para ser Para levar servir de base. e servir de base. Uhum. Então, tu vai aprender coisas lá, mas o que vai dizer é tu. E nós não vamos dizer, olha, a gente passou ali, tu não conseguiu porque tu não quis assim, como o que conseguiram não foi por causa da Metamorfose, foi por esforço próprio, né? Sim. Quais as tuas 2 dicas principais que tu daria para um fotógrafo triunfar? As 2 dicas assim, bah, o fotógrafo ele tem que ter isso em mente e isso em mente. Trabalhar muito forte com o empreendedorismo, mas sem esquecer que tu tem que fazer uma foto boa. Não há empreendedor que sobreviva com uma foto de bosta. Uhum. É uma E tu frase. deve conhecer também fotógrafos que fotografam maravilhosamente bem e que o negócio não deu certo por falta de gestão. Eles não sabiam fazer a gestão do negócio, nós já falamos sobre isso, né, Maurício? Então isso acontece muito, também não só na fotografia, em outros setores também, né? Exatamente. O empreendedor é saber fazer gestão. Então, cabe bem. Tu tem que empreender e tu tem que ter o lado artístico. Uhum. Esse, para mim, é o fotógrafo completo, Perfeito. né? Agora, por exemplo, a gente vê muito fotógrafo empreendedor que, eu trabalho muito aqui, eu cuido disso aqui e não consegue evoluir na foto. Eu prefiro um fotógrafo 7 em empreendedorismo e 7 em, em arte, do que um fotógrafo 10 em arte e 4 ou 5 em empreendedorismo. Não vai sustentar, não equilibrar, então tu tem que ser muito horizontal. Então, o que eu deixo de conselho de fotógrafo, estude o empreendedorismo, mas procure também Uhum. o lado artístico. Só que isso só vem com constância, com jornada, mas constância nessa jornada. Uhum. Não adianta nada, agora eu vou dar uma descansada, que foi o que eu te disse antes. Tu te recuperou, não tem escolha. É isso aí, e tu tem que acostumar, porque depois de 21 dias que tu faz sempre a mesma coisa, já sai ao natural. Isso eu aprendi também no Mastermind, né. Que conselho tu daria para o Maurício de 20 anos atrás? Aproveita, velho. Aproveita que a vida é muito boa. Esses 28 anos que tu vai ter pela frente, tu vai te quebrar, tu vai te arrebentar, tu vai ter sucesso, tu vai conhecer pessoas maravilhosas, tu vai se decepcionar com outras. Mas, cara, aproveita. E quando tu tiver 43 anos, tu vai ter o maior presente que a vida pode te dar, que é a tua filha. Então é esse conselho que eu daria. Aproveita a vida, segue, que ela tem muita coisa boa para te dar. E nada que também não tenha sido ruim que a gente não aprenda, né? Espetacular, Maurício. E E que fã. e que conselho que tu dá para o fotógrafo que está começando agora? Essas pessoas que estão começando a empreender na fotografia, que conselho tu daria para elas? Cola em quem tá há mais tempo,
no mercado, conversa, tenta perceber se essa pessoa é boa também, porque tem gente que está há tempo no mercado e não se importa, né? Então se aproxima. Ontem mesmo eu tive um lançamento do evento em Santa Cruz do Sul, onde vai palestrar o cara que atropelou nós no Natal aqui, que é o Emerson Coito, que ele cria uma experiência fantástica, ele é aqui de Lajeado. A gente batalhou durante anos para fazer 100 mil num cenário de Natal e conseguimos em 2, 3 anos seguidos. O cara veio e fez 200 mil. Nossa. Então eu olhei, putz, esse cara aí é bom. Em vez de eu olhar ele como um rival, vamos trazer para o nosso lado, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e vai palestrar para o Metamorfoses ali. Então a gente vem dizer assim, galera do Vale do Taquari, acorda. Acorda para a vida. O Metamorfoses não está aqui para sustentar a Ana e Maurício. O Metamorfoses é muito maior do que a Ana e Maurício. Então, nós temos 250 fotógrafos no Vale do Taquari, nós tivemos o Metamorfoses aqui no Chiricaça e não deu mais de 20 fotógrafos do Vale do Taquari. Nós temos mais de 100 fotógrafos na cidade de Lajeado e no Chiricaça não tinha 10 de Lajeado. Quantos fotógrafos É o tem tal santo de casa, né, Gustavo Bozetti? Quantos fotógrafos tem no estado, Maurício? Mais ou menos. Tem esse Entre 9 e 10 mil. Entre 9 e 10 mil fotógrafos é o nicho do mercado. A gente calcula ali um pouquinho assim, ó, 0,9, né, a cada 1.000 pessoas. 1.000 né? pessoas, mais ou menos. Então, se tem 1 milhão de pessoas, tem 9 mil. Se tem 10 milhões de pessoas, tem uns 9 mil fotógrafos. Uhum. Né? Show de bola. É mais ou menos essa conta, né? A cada 100 pessoas tem quase um fotógrafo, né? Umas 150 pessoas tem um fotógrafo. Tem muitos metamorfoses para fazer pelo estado, né? Tem. Se os fotógrafos abrirem. Já foram mais de 30. Não. Porque a gente tinha os esquentas, né? Que Sim. fomentava, apresentava, né? A gente fazia uma janta e tal. E naquela janta vinha 30 fotógrafos da mesma cidade que 24 nunca tinha falado um com o outro. E ali foi a primeira vez e aí fazem amizade. Por quê? Porque para te conhecer realmente uma pessoa, tu tem que ver a trajetória dela, a história dela. E olhar assim, puta, eu tinha um pensamento diferente desse cara. Esse cara não é tão FDP quanto eu imaginava, sabe? Ele tem uma história parecida com a minha, tem o mesmo desafio. E aí tu começa a admirar a pessoa e vice-versa, né? O Maurício, e futuro? 5, 10 anos? Para onde que o Maurício, a Ana, Metamorfoses vai caminhar? Quando eu criei o Metamorfoses, no primeiro Metamorfoses, em 2023, a gente idealizou, vamos fazer Natal, e foi um perrengue, levou 2 anos e pouco, né? Mas no último Metamorfoses, teve um fotógrafo de Nova York que ele quer levar o Metamorfoses para Miami, então não sei, né? Miami tem bastante brasileiro na região, lá e tal. E aí eu disse, cara, sonhar não custa nada, né? Vamos ver como vamos botar em prática, mas eu acho que esse evento em Natal serviu muito para a gente consolidar aquela história da Montanha Maomé. A gente foi num lugar onde fazia anos que não tinha um movimento, que não tinha um evento de fotografia, e o que as pessoas mais falavam, me puxavam assim, não abandona a gente. Olha só. Não largue nós, vocês fizeram a diferença para nós, né? E aí a gente atravessar o país foi assim, ó, foi lavar a alma mesmo, né? Agora eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas quem sabe um dia a gente saia do país, né? Para mostrar não só, a gente chegou a mostrar agora pro Brasil, o Brasil tá vendo Metamorfose. Quem sabe uma hora a gente mude a língua aí. Show de bola. A gente acompanhou lá o movimento e a repercussão com o pessoal da Banlec, do Jonatas Guerra, então esse pessoal que está na vanguarda. Um dos maiores empreendedores do Brasil no momento, Jonatas Guerra. Eu fiquei impressionado, né, com o movimento que eles estão fazendo por intermédio da Banlec, oportunizando que muitos fotógrafos consigam monetizar as suas fotografias nesse modelo de nova economia, né, hospedando as fotos lá e por reconhecimento facial conseguindo fazer com que as pessoas encontrem as suas próprias fotografias. E o sonho deles é gigante também. O pessoal da Banlec já são os maiores da América Latina e querem ser os maiores do mundo, então vão ser com essa pegada que eles estão e com o movimento que eles estão fazendo,
E com eles próximos do Metamorfoses, a gente não tem dúvida que esse movimento deve romper aí a regionalidade, né, Maurício? É o principal parceiro do Metamorfose desde antes do Metamorfose existir. O Jonatas Guerra, né, da Banlec, comprou a ideia do Metamorfose, veio em todos os eventos do Metamorfose até hoje, a Banlec estava junto. A gente não sabe, né, do futuro, né, porque a Banlec está crescendo muito, e a Banlec, por exemplo, poderia muito bem, não, a gente é muito grande e tudo, mas eles valorizam muito o Metamorfose e os eventos de fotografia, que consequentemente, né, o fotógrafo, né. Mas só para Excelente. complementar aqui, acho que a gente está indo para o final, né, Isso tá, aí. quando vê o Hum. tempo passa, né. Mas uma coisa importante que me fugiu aqui, e aí talvez eu pequei antes quando a Vanessa perguntou, do maior, entrave do fotógrafo, é o ego. É o ego. Não só É do é fotógrafo. claro, é de todo ser humano, até porque, assim, se a pessoa soubesse como é bom ser bom, talvez ela seria boa por egoísmo, né. Então, no meu ponto de vista, a pessoa, ela só não bate na porta do colega por ego, por, achar: "Ai, como", né, não por como ela vai receber, por se achar melhor, porque a maioria dos fotógrafos, isso é uma frase muito usada, ele quer te ver bem, mas não melhor que ele. Uhum, uhum. Então, cara, Sozinho, a gente tem que esquecer isso aí, tirar isso aí da nossa cultura e botar uma nova cultura aí no mercado. muito bom. Maurício, foi um grande prazer estar contigo aqui. Eu saio com uma série de reflexões, também é meu papel trazer um pouquinho, da compreensão do mundo da fotografia para a compreensão do empreendedor, que não empreende apenas na fotografia ou que empreende em outros segmentos, né. Falaste muito sobre a importância de ter um porquê, né, com toda a história da Olivia. Falaste muito aqui de forma inspiradora sobre ter um sonho muito grande. Falaste muito sobre vencer essa questão da regionalidade, vencer o ego. Falaste sobre o equilíbrio entre competência técnica e empreendedorismo, né. Eu prefiro um fotógrafo nota 7 com empreendedorismo nota 7, porque ele vai crescer, do que um fotógrafo nota 10 com incapacidade de empreender nota 4. Ele fica muito limitado ao seu potencial e não consegue enxergar o negócio como um todo. Foi uma série de lições e finalizaste aqui, falando bastante sobre a questão do ego, né, que nós entendemos que o ego é a grande armadilha, a vaidade cega as pessoas, e a vaidade, em algum momento, ela gera o excesso de autoconfiança, aquela soberba, de fazer com que a pessoa acredite que não precise mais de nada na vida, né. Então toma cuidado, porque é uma armadilha muito grande que pode fazer o ser humano tropeçar. E muitas vezes, né, Gustavo, olhem, pessoal, um recado assim, olhem para quem tá perto de você, porque muitas vezes tu tá olhando para o Instagram e curtindo pessoas e tal que aparecem ali e não são o que são. E por que que eu tô dizendo isso? Porque eu fui um cara, que hoje com 48 anos eu tenho mais de 35, quase 40 anos de amizade com Gustavo Bozzetti, e eu pensava assim: "Ah, eu vou fazer o curso com o Gustavo, com meu amigo, tá, o que que eu vou aprender que eu não aprendo ali no dia a dia, né?" E para mim foi um grande divisor de águas. Então, naquele momento eu vi que aquela velha história do santo de casa não faz milagre é a maior chacota que existe. Então, valorizem quem está perto de você, procurem entender que daqui um pouco alguém na sua cidade pode fazer muito mais do que alguém que está no Rio de Janeiro ou em Nova York, porque o que eu aprendi com esse cara que carrega um mastermind nas costas foi fora de sério, e junto com a Vanessa, porque não foi só o Gustavo aquele dia que ministrou, a Vanessa ministrou junto, né. E aquela velha história, né, do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher e vice-versa, né. Vice-versa, estamos juntos aí, né, cara. Obrigado, meu irmãozão. E se eu pudesse mandar uma mensagem para você, para encerrar o nosso episódio, o nosso terceiro episódio, eu aprendi uma coisa num determinado momento. Estávamos numa fila de crepe, é uma das histórias que eu mais gosto de contar, assim, da minha vida pessoal, e estava uma pessoa junto que identificou que tinha um senhor naquela fila do crepe no litoral norte do Rio Grande do Sul, que usava um boné do exército com um emblema muito singular e muito difícil de conquistar. E nós tivemos a oportunidade de nos aproximar daquele senhor e perguntamos para aquele senhor
qual era a trajetória dele. Ele disse que era um militar da reserva, né, aposentado, e perguntamos a respeito do boné e do emblema, e ele disse: olha, esse boné não é meu, esse boné é do meu filho. E o meu filho também teve uma trajetória robusta no exército, né? Ele percorreu as melhores formações e conseguiu chegar nas melhores patentes. E esse boné e esse emblema eu uso sempre no período de final de ano para homenagear meu filho, né? O meu filho foi fazer um curso de paraquedismo no Chile e o meu filho, no primeiro dia, ligou, estava feliz da vida. No segundo dia, nós conversamos, ele estava super satisfeito. E no terceiro dia, meu filho cometeu um erro que em paraquedismo não se comete. Ele permitiu que um colega, um outro soldado, dobrasse o paraquedas dele. Quando ele saltou da aeronave, o paraquedas não abriu. E nós recebemos o corpo do meu filho e os pertences do meu filho. E, infelizmente, meu filho sem vida. Por isso, eu uso esse boné nesses momentos. E naquele momento, Vanessa, tu te lembra bem, eu disse, cara, eu faço um comentário em alguns grupos de comunicação uma vez por semana, e naquele período de Réveillon eu contei essa história e recomendei para que as pessoas no ano seguinte não cometessem o erro que o paraquedismo ensina, né? Eu recomendei que as pessoas naquele ano e naquele próximo ciclo dobrassem o seu próprio paraquedas. Então, se eu puder dar uma dica para você e uma dica para todos os fotógrafos e para todas as pessoas que empreendem, tem coisas na vida que nós podemos delegar, mas tem coisas na vida na vida que nós não podemos delegar, e eu espero que você não deixe que outro dobre o teu paraquedas, dobre você, porque talvez se delegar isso para outra pessoa fazer, o risco é muito grande. Então, na vida, dobre o seu próprio paraquedas, faça o que está ao seu alcance para que você consiga colher os melhores resultados. Muito obrigado. Esteja conosco, né, Vanessa? Que baita Nos lição. próximos. E que Legal. baita podcast, Maurício. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Encerrando mais um podcast, a gente fica com saudade, a gente grava, mas a gente quer continuar as gravações. Obrigada por estar aqui e obrigada por todos os ensinamentos. Gustavo, obrigada também. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, compartilha com colegas, amigos, conhecidos, e o melhor ainda está por vir. Abração!